O vídeo é para a gente falar sobre conjuntos. E aí a gente vai falar da noção de conjunto. Bom, conjunto é uma coleção de objetos, todos com a mesma característica, né? Aí a gente vai representar os elementos de um conjunto com letras minúsculas do nosso alfabeto. E o nome do conjunto com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aí, quando um elemento A pertence ao conjunto A, a gente vai representar usando essa notação aqui, ó. Esse símbolo significa pertence. Eu digo aqui, A pertence ao conjunto A. No caso contrário, caso A não pertence ao conjunto A, o A minúsculo não pertence ao conjunto A, a gente vai escrever o mesmo elemento, o mesmo símbolo, só que cortado, que é a negação dele. Então aqui é o não pertence, aqui é o pertence, e esse outro aqui é o não pertence. Bora ver a igualdade de conjuntos. Dois conjuntos só são iguais se eles tiverem os mesmos elementos. Está aqui um exemplo, ó. O conjunto A é formado pelos números pares naturais e pares. E o conjunto B é formado por 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e infinito. Ora, esses aqui não são todos os números naturais pares, então o conjunto A tem todo o elemento que está no conjunto B. Então A é igual a B. E a gente vai usar o símbolo igual como a gente usa quando a gente está fazendo operações com números. Se A não for igual a B, a gente vai usar o sinal diferente, também como a gente usa quando está trabalhando com números. Vamos falar agora de três conjuntos importantes, que é o conjunto vazio, o conjunto unitário e o conjunto universo. O conjunto vazio, o próprio nome já diz, é aquele conjunto que não tem elementos, né? E aí a gente vai usar esse símbolo aqui para representá-lo, ó, o símbolo de vazio, tá? Olha aqui como está escrito isso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é um exemplo, ó. Números naturais ímpares menores do que 1. Não existe números naturais ímpares menores do que 1, né? A gente podia escrever esse conjunto assim, ó, pela característica dos elementos. Ó. O conjunto é formado por todo número x, aí essa barrazinha aqui significa dizer tal que, então tal que, x é um número natural ímpar menor que 1. Ora, não existe número natural ímpar menor que 1, então o conjunto é vazio. Né? Vamos falar do conjunto unitário. Também o próprio nome já diz, conjunto unitário é aquele que só tem um elemento. Aí um exemplo aqui, ó, números naturais pares e primos. Primeiro a gente tem que lembrar o que são números primos. Números primos são aqueles que têm só dois divisores, o próprio número e o 1. Ora, o número natural que é par e é primo, então só o número 2. Aí é um conjunto unitário. O conjunto importante pra caramba que a gente vai usar muito quando estiver resolvendo equações é o conjunto universo. E a gente vai representar pela letra U. Então, às vezes a gente tem que determinar, antes de começar a resolver o problema, observar quem é o nosso universo. Por quê? Porque a solução tem que estar dentro do conjunto universo que a gente estabeleceu. Né? Quer ver um exemplo? Ó? Aqui, bem aqui. Ó. Se eu for fazer essa conta aqui, x mais 5 igual a 2. Se eu estiver dizendo que isso aqui está dentro do conjunto dos números naturais, a solução vai ser vazia, o conjunto solução vai ser vazio. Por quê? Porque não existe um número natural que somado com 5 dê 2. Olha só a importância de eu ter dito quem era o universo. Agora, se eu disser que o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, aí passa a ter solução. Por quê? Porque se eu usar o menos 3 aqui, menos 3 mais 5 dá 2. Aí a solução já passa a existir. O x é igual a menos 3, mas se o universo for os inteiros. Se o universo for os naturais, não tem solução, é vazio. Tá certo? Olha a importância do universo. Bora ver agora o que são subconjuntos. Subconjunto é um conjunto que está dentro do outro. Tá? É um conjunto, todo elemento de um conjunto que está dentro de outro conjunto. E a gente vai usar a notação escrevendo assim, ó. A está contido em B. Ou B contém A. Repara que é como se fosse um laço esse símbolo. Não é um C, tá? É como se fosse um laço. O B laçando A. Então, o A está dentro do B. Ó, aí a gente lê assim. A está contido em B. Vamos pegar um exemplo. Ó. Se A é o conjunto dos retângulos. Ó, então, e B é o conjunto dos quadriláteros. Quadrilátero é toda figura que tem 4 lados. Mas todo quadrado não é um quadrilátero? É. Então, conjunto dos retângulos está dentro do conjunto dos quadriláteros. Então, A é subconjunto de B. Essa relação a gente chama de relação de inclusão. Tá? Uma observação importante é assim, ó, todo conjunto está dentro dele mesmo e o conjunto vazio
está dentro de todo o conjunto. Depois a gente vai entender por que a gente tem que dizer que o conjunto vazio está dentro de todo o conjunto. Quando a gente estiver estudando o conjunto das partes, que é exatamente o que a gente vai falar agora. Ó. Dado o conjunto A, aí tem aqui A, E, I, são os elementos do conjunto A. É possível escrever todos os subconjuntos ou todas as partes do conjunto A? Este conjunto formado por todos os subconjuntos de A é chamado conjunto das partes de A e é indicado por P de A. Assim, ó, P entre parênteses A. Aí a gente vai ter quais são os elementos que formam esse conjunto das partes de A. O vazio, porque a gente viu bem aqui ó, que o vazio está dentro de tudo quanto é conjunto. Então, o vazio, o conjunto unitário A, o conjunto unitário E, o conjunto unitário I. Todo mundo unitário. Depois, o conjunto com dois elementos, A e E, A e I, ó, A e E e A e I. Isso forma outro subconjunto. Depois, os conjuntos que tem o E. O E é o A. O E e I já está aqui, ó, né? O E e A já está aqui, ó. Então, só resta fazer o último, o próprio A, que está dentro dele mesmo, ó. A, E, I, tá certo? Se o conjunto A tem N elementos, o número das partes de A vai ser calculado fazendo assim, ó, 2 elevado a N. Vamos pegar um exemplo, olha. O conjunto A aqui tem 3 elementos. Então, o conjunto das partes é 2 elevado a 3, porque são 3 elementos. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos ver se tem 8 elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu não preciso escrever todos. Se eu quiser saber só quantos são, eu vou usar essa fórmulazinha aqui, ó. É 2 elevado ao número de elementos. Eu obtenho a quantidade de elementos do conjunto partes do A. Tá certo? Aí tem um exercíciozinho aqui para vocês fazerem, ó. Tá? Tem um exercíciozinho para vocês fazerem aqui. Para fixar a ideia. Isso não é atividade, tá? Isso é só exercício. Dado. Aqui também ainda é exercício. Agora vamos falar das operações entre conjuntos. Que tem a reunião ou união. Né? Reunião é juntar todos os elementos de 2 conjuntos, ou 3 conjuntos, ou 4 conjuntos, num único conjunto chamado reunião. Tá? O símbolo da união é esse U aqui, ó. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho o A, que é 3 e 6, e o B, que é 5 e 6. Quando eu for unir o A com o B, eu não vou precisar repetir o 6. Ó. Então, vai ser 3, 5 e o 6, que é repetido. O 6 é comum aos dois, eu só escrevo uma vez. A unido com B é 3, 5, 6. Todo mundo que está em A ou em B. Ou esses elementos aqui ou estão em A ou estão em B. Tá? Olha, usando o diagrama. Olha o universo aqui. A unido com B é isso aqui. A unido com B. A unido com B. A unido com B. Esse ou que a gente fala, aqui ó, cadê? Bem aqui ó. Pertence a um conjunto ou a outro conjunto. Na verdade, não é a exclusão. É para a gente dizer que o elemento está em um ou está em outro. Tá? Então, X pertence a A ou pertence a B. Ou X pertence a ambos. Isso é, X pertence à união. Tá bom? Já a interseção são aqueles elementos que pertencem a um conjunto e ao outro. Olha só, na união a gente fala o ou. Né? Ó, conjunto, reunião, união, a gente fala o ou. Cadê? Onde é que estava aquele negócio do ou? Aqui, ó. Este ou da união é um elemento que pertence ao B ou ao A. Na união a gente vai identificar que é a união usando, porque a gente vai observar esse ou. Na interseção, a gente vai observar que tem o E, pertence a um conjunto E a B, ó, pertence simultaneamente a A e a B. Aqui, ó, a reunião pertence B ou A. Na interseção, A e B. O E para indicar que é interseção, tá certo?
Na interseção só interessa aqueles elementos que estão nos 2 ou 3 conjuntos ao mesmo tempo. Vamos pegar exemplo? Aqui, ó, conjunto A, 2, 4 e 6. E o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Ora, os que estão repetidos em A e B, esses fazem parte da interseção. Então, o 2 está nos dois aqui, ó. Então, está na interseção. O 4 está no A e está no B, então ele faz parte da interseção. O 6 só está no A. O 5 só está no A. Então, a interseção de A e B, que a gente vai usar esse U invertido, para indicar que é a interseção de A e B, é 2 e 4. Como é que a gente vai representar a interseção? É aquilo que pertence aos dois conjuntos. Aqui não tem interseção. Aqui a interseção é isso aqui, ó. Essa parte que está destacada. Aqui a interseção é o próprio conjunto A. Aqui a interseção é o próprio conjunto B. Olha essas observações aqui, ó. X pertence à interseção quando as duas afirmações X pertence a A e X pertence a B são simultaneamente verdadeiras. Ou seja, se eu posso dizer que o X pertence ao A e o X pertence a B, então eu posso dizer que o X pertence à interseção. Se A interseção com B é vazio, é porque faltou o traço aqui. Então os conjuntos A e B são chamados disjuntos. Bem, aqui tem um traço, tá? Depois eu vou colocar lá no material impresso para vocês. Bora ver as propriedades da interseção. A união ela é comutativa. A interseção também é comutativa. O que significa ser comutativa? E se eu fizer A unido com B, vai dar o mesmo que B unido com A. A interseção do mesmo jeito, ó. Se eu fizer A inter B, é igual a B inter A. Ela é associativa, né? Se eu associar as duas, a união é associativa. Se eu unir esses dois aqui, depois resolver unir com um terceiro conjunto, vai dar o mesmo que se eu fizer a união dos dois últimos unido com o primeiro. Isso vale para a interseção também, tá? Bora ver aqui a terceira. A distributiva. Eu posso distribuir a interseção dentro da união. Ó. A inter B unido com A inter C. Assim, ó. A inter B unido com A inter C. Isso vale para união também de se distribuir dentro da interseção, tá? Aqui são só diagrama mesmo. Bora ver a diferença. Dados os dois conjuntos A e B, a diferença A menos B é tudo que está em A tirando o que está em B. Olha lá, está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. Se eu pego de dentro do A e tiro tudo que está no B, o que fica é A menos B. Tá certo? Olha lá, eu tenho dois conjuntos. Para pegar aqui um exemplo, eu tenho o conjunto A, 0, 1, 3, 5, 3, 6, 8 e 9, e o conjunto B, que é 1, 4, 9, 90. Podemos escrever o conjunto C formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Assim, o conjunto C vai ser, ó, pertence a A, mas não pertence a B. O 1 não pode estar nele, porque o 1 pertence a B. O 4 não pode estar nele, o 9 não pode estar, né? Então, fica só o 0, o 3, o 6 e o 8, certo? Ou seja, eu tirei de dentro do A aqueles elementos que faziam parte do B. O diagrama fica assim, ó. Usando o diagrama fica assim. Aqui tem outro exercício para vocês. E aí termina nosso vídeo.